Por que é importante a gente falar sobre a cultura pop? Novela, séries de TV, reality shows. Alguns dias atrás eu perguntei para vocês aqui no Instagram se vocês acompanhavam, se vocês achavam que de alguma forma, esses acontecimentos aí do entretenimento de maneira geral influenciavam ou não a nossa saúde mental. E eu tô aqui para falar um pouquinho do porquê que é importante a gente falar sobre isso. Então, desde que a gente nasce, a gente tá aí consumindo o entretenimento, arte, cinema, literatura. E por que a gente gosta, de olhar para essas coisas e consumir? Porque isso faz com que a gente se identifique, Então a gente vê um artista que se veste de determinada forma, que tem determinada filosofia de vida, e a gente começa ali a acompanhar, a querer ser parecido, se vestir igual, ou até mesmo de ter uma identificação e gostar daquilo. Só que o entretenimento, de uma maneira geral, ao longo da nossa vida, ele também tem uma função didática, uma função aí pedagógica de nos ensinar assim um pouco como que a gente deve agir ou não ao longo da nossa vida. E aí que entra a importância da gente falar, que é a ideia de ter um olhar crítico para observar o entretenimento. Um super exemplo que a gente tem, que é o reality show mais assistido no Brasil, é o Big Brother, por exemplo. Ele pega um fragmento social, então amostra, digamos assim, de uma quantidade de pessoas diversas, coloca ali dentro de uma casa e as pessoas ficam assistindo eles conviverem. É óbvio que a gente sabe que não existe assim uma representação de todos os tipos de pessoas, até porque isso seria quase impossível. A gente está falando também de um programa de TV que tem interesse, numa audiência, num espetáculo de uma maneira geral, mas é um fragmento social. Ali a gente tem uma representação da dinâmica, das relações, das brigas, dos conflitos, das bandeiras que são levantadas. Tudo isso a gente consegue ver um pouco ali. E a gente também tem uma questão que, quando a gente fala de identificação, de pertencimento, a gente vive, de certa forma, numa bolha. Então a gente escolhe as pessoas que a gente quer se relacionar, a gente segue pessoas nas redes sociais, assiste determinados tipos de filmes, ouve determinados tipos de música, tudo pensando naquilo que a gente gosta. Então, quando a gente vê essa diversidade, por exemplo, nesse programa de televisão, que é fora da nossa bolha, a gente também consegue entender um pouco melhor como que funciona essa dinâmica social. Freud fala no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, desse processo de identificação e de pertencimento. Então, toda vez que a gente vai se organizar dentro da sociedade, a gente se organiza também por meio de grupos. E esses grupos se dão pela identificação, pela sensação de pertencimento e também pela escolha, digamos assim, do inimigo, que é daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente odeia, de certa forma, Então, quando a gente vê esse grupo se formando e se organizando, ele funciona exatamente para esse processo de observar o que a gente deve gostar, quais são as nossas características, mas também o que tem que estar externo a esse grupo. E aí, se a gente pega esse exemplo para analisar o Big Brother, é uma forma, de ter um espetáculo, porque a gente vai ter pessoas torcendo para determinados tipos de pessoas, outros tipos de grupo torcendo para outros determinados tipos de pessoa. Aí a gente tem uma polaridade e aí se cria, esse entretenimento e esse espetáculo. Então, o que é importante observar? É não enxergar o entretenimento apenas como entretenimento, e sim observar que ali tem sentido, ali tem uma dinâmica social que está sendo representada ali. Então, analisar isso e analisar como se dá essa organização, ela é extremamente importante, inclusive para que a gente consiga absorver e entender um pouco mais de como a nossa sociedade funciona, de quais são os debates que estão sendo pautados e como esses debates podem afetar a nossa saúde mental. Então, todo esse olhar reflexivo que a gente tem que ter, esse olhar crítico, ele vai ser debatido aqui.
A gente vai ver na prática, né, tudo isso que eu venho falando, né, sobre questões sociais, questões de gênero, raciais, de classe, e como isso se estabelece na prática nas nossas relações. Então, eu vou pegar, né, esses exemplos da nossa cultura, da cultura pop, de reality shows, de séries, né, de acontecimentos aí do mundo, das redes sociais, para a gente debater usando isso para exemplificar. Tá bom? Então, continuem acompanhando aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.